Senhoras e senhores, bom dia. Damos início ao segundo dia do Círculo de Debates Brasil Sustentável, o caminho para todos, com o tema Produção e Consumo Sustentáveis. O evento é uma realização do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Este ciclo tem como objetivo ampliar o debate sobre sustentabilidade antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. Empresas, organizações e representantes do poder público e privado estão reunidos nestes 4 dias para promover a integração do debate econômico, social e ambiental. O Brasil experimenta um crescimento inédito de sua classe média. Quase 3 milhões de brasileiros entraram para o mercado nos últimos anos, ávidos por consumir. Isso exige mudanças de curto, médio e longo prazos, tanto na forma de produzir quanto nos padrões de consumo. Algumas já estão em curso, outras só com profundas mudanças no modelo econômico. Convidamos ao palco a ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Com a palavra, a ministra do Meio Ambiente. Jamais tereis essa voz. Mas... Bom dia a todos e a todas. Gostaria, inicialmente, eu vou falar muito brevemente, porque ontem, como eu cheguei atrasada por causa do avião, eu resolvi, então, no evento de ontem, eu tive que falar no final. Então, eu resolvi falar no início, por conta da minha expectativa em relação a esse painel e em relação a essa agenda, que eu defino como uma das agendas mais estratégicas, não só dos resultados da Conferência Rio+20, mas daquilo que implica a relação direta da sociedade, do setor produtivo e do governo nas relações de uma agenda sobre sustentabilidade e desenvolvimento. Falar de produção e consumo sustentável é falar daquilo que está no dia a dia de todos nós. Então, não é uma agenda distante de todos nós, ao contrário, é uma agenda que nos coloca não só em termos dos nossos direitos, mas também em torno dos nossos deveres frente a um comportamento em relação à sustentabilidade. Este painel, aliás, essa discussão pela manhã, conta, no primeiro painel, vai ser a moderadora Samira Crespo, a nossa secretária de Articulação Institucional, que eu convido já subir ao palco, para a gente poder ganhar tempo, né? E que vai conduzir toda essa primeira parte de debate, que vai compreender um painel com a Sylvie Lemay, do PNUMA, de Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, com a sua sede em Paris. Sylvie, please, can you come? Sylvie ela é responsável pelo Acordo de Marrakech, no PNUMA, e ela é uma pessoa, uma tremenda parceira do Brasil na construção do nosso plano sobre produção e consumo sustentáveis, que nós publicamos ano passado. Fez questão de estar aqui conosco, fez um malabarismo para conseguir sair de Paris e estar aqui conosco. Vocês podem imaginar a dificuldade de voos para vir chegar ao Brasil. E desde que nós estivemos juntos em Nairobi, nós estamos, em fevereiro deste ano, por causa dos 40 anos do PNUMA, nós estamos trabalhando de maneira muito próxima em relação a avançar naquilo que o Brasil já fez em relação ao seu plano de produção e consumo sustentáveis, e mais do que avançar. Eu tenho uma grande expectativa, como o meu amigo Hélio Mata gosta de brincar comigo, da gente ter uma liderança nesse tema, principalmente por sermos uma sociedade emergente, uma sociedade que tem uma inclusão social maciça e uma sociedade que tem que buscar caminhos sustentáveis do seu consumo para poder, no médio e longo prazo, de fato, fazer a diferença. Então, eu acho que tem aqui uma responsabilidade imensa como um país emergente, um país que está fazendo muito pelas questões climáticas, pela questão da biodiversidade, e que tem que fazer muito pela questão do consumo, produção e consumo sustentáveis. Essas são as lideranças, e Sylvie, como Steiner, o diretor-geral do PNUMA, têm sido parceiros, acho que mais que parceiros, têm sido cúmplices dessa agenda brasileira e nesse trabalho que envolve todos vocês.
Gostaria também de chamar o Hélio Mata, que ele estava brincando comigo, daqui a pouco ele vai virar DS6 do Ministério, entendeu? Mas é um querido amigo. Ele é do Instituto Acatu. É um crítico, ele é um amigo muito crítico, o que é muito legal. E o Hélio faz uma apresentação do seu texto sobre State of the World Report sobre produção e consumo sustentável. É uma referência no Brasil e no mundo sobre esse debate. Esteve conosco aqui com as mulheres líderes pela sustentabilidade. Era o único homem no meio de um bando de mulher, com a sua alma feminina. E também quero convidar o meu caro colega de trabalho, amigo, e de quem eu sou uma admiradora completa, o nosso Paul Singer, o secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Por favor, Paul. Ajuda ele ali, Camila. Seja bem-vindo. E, finalmente, gostaria de convidar o Jeffrey Barber, que é do Global Research Forum on Sustainable Consumption and Production, tá, para fazer parte desse painel. Algumas informações, só para... Jeffrey, please. Algumas informações para dar um contexto para vocês desse primeiro painel, que fala sobre a questão de consumo sustentável, e o Brasil aderiu ao protocolo de Marrakech, ao processo de Marrakech, que é o processo das Nações Unidas sobre o consumo, em 2007, e fez o seu plano de ação em cooperação com o PNUMA, e a Sylvie foi estratégica, envolve 8 ministérios diretamente, várias organizações empresariais e membros da sociedade civil. Esse plano de ação foi lançado em 2011, 2010, sob objeto de uma consulta pública nacional, tá, um processo amplo, e ele está calcado em 3 anos, com ênfase particularmente na mudança de padrão de consumo. Ele tem uma linha focal, que é a mudança de padrão de consumo, como também uma linha no envolvimento do empresariado com a reciclagem e na qualificação da informação oferecida ao consumidor, especialmente a questão de eco-labeling e a questão de certificação. E também, uma terceira linha, no envolvimento do setor público, em particular naquilo que são as compras sustentáveis, e os senhores sabem do recente decreto que a presidenta Dilma assinou, tornando obrigatórias as compras sustentáveis no governo federal. O governo federal tem uma envergadura de compras da ordem de 70 bilhões de reais, tá, ano, esse é o dado de 2010, isso é 1,6% do PIB brasileiro, e, portanto, ele tem uma tremenda capacidade de influenciar da compra desde livros escolares até, por exemplo, insumos como linha branca de geladeiras, etc., que nós podemos apostar em eficiência energética, em produções, em cadeias, professor Paul Singer, mais sustentáveis, gerando emprego e, com isso, abandonando progressivamente aquilo que tem um grande gasto de energia, aquilo que tem um grande gasto de consumo de água, enfim, todas as medidas que nós estamos procurando, e o governo é um grande indutor dessas novas práticas. A presidenta assinou uma proposta de decreto que foi trabalhada em conjunto pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Planejamento. A ministra Miriam Belchior foi a primeira pessoa a entrar no jogo, falou assim, nós queremos mudar. Isso já é fruto de uma parceria interministerial entre o Ministério do Meio Ambiente e o Planejamento, de um teste sobre isso. Nos últimos 2 anos, nós fomos verificando com vários atos de normatização na esplanada dos ministérios, e, para vocês terem ideia, foi dos programas, das iniciativas que mais juntou gente da esplanada, os chamados gestores públicos, para serem capacitados e qualificados nisso que é o novo processo de compras sustentáveis. Então, isso é uma mudança de patamar, sem sombra de dúvida, no Brasil, que nós precisamos fazer mais. Mas é um caminho que precisa ser avaliado, monitorado, testado, para saber quais são os ciclos, quais são as cadeias setoriais que nós devemos envolver ou priorizar. Tem ainda a esplanada sustentável, que nós lançamos, já está publicada a portaria. Isso, na realidade, é o compromisso de todos os ministérios de buscarem, desde retrofit de prédios até práticas diárias de consumo, de eficiência energética, assim, uma série de coisas que vários ministérios estão entrando nessa agenda, também é junto com o Ministério do Planejamento, e a Agenda Ambiental da Administração Pública, que é a famosa Agenda 3P, que acho que é a mãe de tudo isso, é que deu origem a tudo isso, que tem hoje mais de 150 instituições públicas de peso, assim,
desde a parte de todos os tribunais de justiça, Congresso Nacional, Conselho Nacional de Justiça, todos fazendo práticas sustentáveis, desde a reciclagem até a questão do retrofit de edifícios, como é o caso do Ministério do Meio Ambiente, que é um prédio todo retrofitado, se eu posso usar essa expressão, é absolutamente chocante, mas é a expressão que se fala, desde consumo de água até a questão de energia. Quer dizer, nós fizemos toda uma modernização do Ministério. Isso reduz custo e dá sustentabilidade. Quer dizer, acho importante que o Ministério também optou por uma estratégia de usar o mass media communication, ou seja, inclusive redes sociais, e o foco no consumo das mulheres. E, por isso, nós lançamos, na semana passada, aqui, o Hélio estava aqui conosco, consolidamos uma iniciativa de 1 ano da Rede de Mulheres Líderes pela Sustentabilidade. São mulheres, hoje tem 356 mulheres, empresárias, pessoas que foram incluídas no processo formal de trabalho, que vão gerar empregos e sustentabilidade para todas as mulheres desse país. É uma coisa fantástica, é uma iniciativa única no Brasil, que a gente deve replicar isso, buscar isso em outros países, em que você tem a liderança feminina no processo do consumo sustentável, dos negócios sustentáveis e daquilo que na realidade, dá mais espaço à mulher no mercado de trabalho. Então, isso é uma agenda feita com a Eleonora, com a ministra da Mulher, junto com várias outras mulheres importantes, e é impressionante, a gente não sabia que tinha tanta mulher no Brasil com tanto poder de fogo, assim, de fazer engajamento, grandes grupos empresariais estão presentes, e estamos buscando, sim, esses caminhos em relação à produção e consumo sustentável. Só para vocês terem ideia, nós fizemos um acordo com a Associação Brasileira de Marcas, que é uma associação que reúne aquelas empresas que vendem na porta a porta, sabe? Tipo Avon, Natura, Nestlé. São 2.400.000 mulheres, mulheres e homens que vendem. Eles vão estar agora fazendo informação para cada brasileiro sobre o consumo sustentável, voluntariamente. Quer dizer, nós vamos na casa das pessoas mostrar que é possível consumir com mais qualidade. Ninguém está dizendo que não é possível consumir, estamos dizendo apenas que é possível consumir com menor impacto ambiental, com mais sustentabilidade, com a maior inclusão social, olhando aquilo que são os limites dos recursos naturais e chamando coisas que nós temos que incrementar como sociedade. Então, é esse tipo de mobilização que passa por todas as classes sociais. Não é um consumo para a elite, é um consumo para todas as classes sociais. Então, teremos aqui hoje uma assinatura de vários acordos, também ampliando essa cooperação. O Senai, a Federação do Comércio, as pessoas estão ampliando voluntariamente a mudança de comportamento. Acho que é isso que é a grande mensagem, é uma mudança voluntária que está somando, e que os resultados da Rio+20, nós esperamos, de fato, contribuir para isso na escala global. Com os atuais padrões de consumo que o planeta tem, particularmente nos países envolvidos, não tem como discutir sustentabilidade. Isso é uma coisa que está colocada, mas os nossos painelistas vão detalhar isso com mais calma. Eu gostaria, finalmente, de sinalizar que, à tarde, nós vamos ter um painel sobre resíduos sólidos e reciclagem, tá? Que também dialoga muito, é um dos caminhos dessa agenda, e a ideia é que a gente possa incrementar esse debate, particularmente em relação à logística reversa, tá? Aquilo que é o papel do setor privado em relação à reciclagem e como é que isso se traduz na agenda de consumo. Eu estava agora, mais cedo, antes de começar aqui, conversando com o pessoal da indústria da química verde, tá? E o pessoal que está produzindo plástico verde, quer dizer, o eteno, em vez de ser de combustível fóssil, é a partir do etanol, a partir dos biocombustíveis. Essa embalagem aqui, I'm Green, é uma embalagem que está no mercado brasileiro já, a partir da base industrial que o Brasil tem de biocombustíveis. Então, de fato, nós temos eu não posso fazer propaganda, só estou mostrando assim de lado, vocês não podem, tá? Mas mostrando que tem a inovação tecnológica que aconteceu no Brasil a partir daquilo que é o etanol, não mais a partir dos combustíveis fósseis. Isso caminha, a ideia é que isso é reciclado, quer dizer, você consegue trabalhar a questão de embalagem de outro jeito, que é um pouco que o pessoal da logística reversa, com os acordos setoriais, é que está todo mundo mergulhado para ter essa solução das 7 cadeias. Tá? E que nós vamos começar a lançar agora no segundo semestre a solução, pelo menos, de 4, não é isso, Silvano? Vão sair os primeiros acordos setoriais de logística reversa no Brasil. Finalmente, eu quero falar para vocês que esses 2 assuntos dialogam com a próxima Conferência Nacional de Meio Ambiente, que vai acontecer ano que vem, já está publicada a portaria, que é exatamente sobre resíduos sólidos.
tá? E que vai fazer um apanhado desses 3 anos em relação ao consumo, em relação à reciclagem, acordo setorial de logística reversa e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quer dizer, nós estamos fazendo um esforço para que tudo esteja alinhavado dentro de uma mesma agenda, dentro de uma mesma guarda-chuva de gestão, de tal maneira que a sociedade possa fazer o controle social dela e possa fazer seu engajamento. Então, é uma agenda para o governo tem um dever de casa a ser feito, é uma agenda para o setor privado e é uma agenda para a sociedade. Quer dizer, é isso, trabalhando, obviamente, os espaços políticos de cada um desses grupos, trabalhando os resultados que a gente espera, com isso, realimentar o nosso Plano Nacional de Produção e Consumo, essa primeira fase, 3 anos, e aí, com a Sylvie, com todo o pessoal, com o Jeff, todo mundo aqui, a gente, o Brasil, propor uma segunda fase com um caráter inovador, mais uma vez um caráter inovador, em relação ao consumo, em relação a isso que são as medidas de médio e longo prazo. Aí eu vou encerrar aqui a minha fala, mostrando que é absolutamente importante que a gente tenha uma discussão sobre médio e longo prazo numa visão de sustentabilidade. Isso é o que a Rio+20 vai trazer, é uma conferência de partida para o futuro, não é uma conferência de chegada, como foi em 92, em que nós fechamos acordos, nós estamos caminhando para o futuro. Agora, é preciso que todos tenham compromissos com o futuro. Esse é acho que é o mote central da conferência, em que você vai buscar compromissos políticos de todos os segmentos em relação a novos caminhos, sobre uma agenda que já está dada, uma agenda sobre sustentabilidade. Ninguém está questionando o paradigma do desenvolvimento sustentável, nós estamos querendo dizer como caminhamos em relação ao desenvolvimento sustentável. No mundo que vive uma crise econômica absolutamente, cada vez mais, com uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política, uma crise ética. Se quiser colocar de crise, tem um divã aqui para a gente poder discutir. Mas é importante que, mesmo as soluções de curto prazo que estão sendo colocadas, elas comecem a ser contextualizadas para uma visão de médio e longo prazo. Então, quando nós falamos de consumo, isso é muito claro. Quer dizer, nós temos discussões estruturantes em relação à mobilidade urbana, nós temos discussões estruturantes em relação ao consumo energético, produção de energia, geração de energia, alimentos. Tem uma série de questões que estão todas